E aí pessoal, tudo certo? Estou recebendo aqui hoje essa guitarra Fender Stratocaster, fabricada no México, que veio lá de Planaltina, Distrito Federal. Quem enviou pra gente foi nosso amigo Rodrigo Leal, para fazer um trabalho aqui principalmente na parte da pintura. O Rodrigo comprou essa guitarra já usada, com essas marcas de relic artificiais, e ele não gostou muito desse acabamento e resolveu mandar aqui pra gente fazer um trabalho novo na pintura. Então vou mostrar pra vocês como que ela tá aqui em detalhes depois da vinheta. Bom pessoal, então desmontamos aqui a guitarra e o trabalho principal que a gente vai fazer nela é a parte da pintura. Aqui também a gente vai trocar os captadores e provavelmente montagem e regulagem, mas o que a gente precisa começar aqui primeiro é a pintura. O que aconteceu aqui com essa guitarra pelo que o Rodrigo me contou? Ele já comprou ela usada, ela já tinha esse relic artificial, esse envelhecimento artificial, e depois ele levou para um outro luthier tentar melhorar isso, mas não teve o resultado da forma que ele queria. Fazer o relic, fazer o envelhecimento, já é um trabalho bem complicado para ele ficar parecendo um envelhecimento natural. Ainda mais no tipo de pintura original que essa guitarra utiliza, que já não é o mesmo das guitarras mais antigas, a nitrocelulose, que essa sim envelhecia bem mais facilmente do que o acabamento das guitarras mais modernas. Então aqui, quando se faz isso de forma artificial, é realmente bem complicado chegar num resultado de como se fosse uma guitarra que envelheceu naturalmente. Tem muitas formas artificiais de fazer, de simular, e alguns erros que a pessoa que fez aqui cometeu acabam fazendo com que isso pareça mais ainda uma coisa artificial. Por exemplo, aqui ó, passaram uma lixa muito grossa nela. Não é normal uma guitarra em envelhecimento normal, durante a sua vida aí, ficar com várias marcas de arranhado simétricas como essas aqui. Isso aqui foi porque passou uma lixa mesmo. Então esses detalhes, esse tipo de lixamento aqui, acaba não deixando como se fosse natural, acaba parecendo mesmo que foi artificial. E isso acaba ficando meio estranho, foi o que incomodou o Rodrigo. Então ele resolveu voltar ela para um acabamento normal, a gente vai lixar ela toda, chegar na madeira e começar um processo de pintura de novo. Aí ele está decidindo aí na cor, entre Olympic White, às vezes Surf Green, mas no primeiro momento aqui, de toda forma, a gente vai ter que começar removendo essa pintura. Bom pessoal, estou removendo aqui o acabamento usando uma lixa 80 e vocês viram que não é muito simples dele sair. Ele precisa de boas passadas de lixa aqui para ele se soltar. Essa lixa aqui 80 ela é bem abrasiva, então ela tem um grande poder de remoção aqui. E mesmo assim vocês viram que com várias passadas, só depois disso que sai o acabamento. Então por que que isso acontece? Por que que esse acabamento mais moderno, o poliéster, o poliuretano, eles são tão resistentes se comparado a um acabamento mais antigo, por exemplo a nitrocelulose? É a própria química do material. Com o passar do tempo, a tendência dos fabricantes foi utilizar materiais que dessem mais durabilidade ao instrumento, que demorassem mais para riscar, para se soltar, ou para o instrumento demonstrar algum dano ali de uso. A ideia era deixar os instrumentos com um visual o mais bonito possível pelo maior período de tempo. Então foram utilizados materiais mais modernos, que foram aparecendo aí com o passar dos anos, que às vezes lá nos primórdios da indústria da guitarra não existiam. Então os fabricantes passaram a utilizar conforme isso foi sendo desenvolvido. Só que algumas características dos produtos usados no início, como a nitrocelulose, por exemplo, esses acabamentos mais modernos acabam não tendo, porque eles são voltados para resistência, para facilidade de aplicação, poder de cobertura. Então isso gera com que o instrumento não se desgasta do mesmo jeito que ele se desgastaria com um acabamento nitrocelulose ou mais antigo.
Então, o instrumento feito lá no primórdio, o próprio material de acabamento dele proporcionava que em poucos anos ele estava cheio de marcas de uso, porque uma mesma pancada que você faz no instrumento, uma batidinha, alguma coisa assim, se ele for nitrocelulose, ele pode abrir se for uma pancadinha leve. Se for um poliuretano, às vezes ele vai marcar, mas a pintura não vai se soltar. Ou se você usou uma camisa com botão e o botão esfregou aqui na pintura, pode ser que no poliuretano não vai nem marcar e na nitrocelulose vai. Então assim, a nitrocelulose ou outros acabamentos mais antigos eram bem mais fracos. Bom pessoal, já trabalhamos aqui alguns dias na guitarra do Rodrigo e agora a parte da pintura já está pronta. Essa é a cor que ele escolheu, preto alto brilho. A gente fez aqui em nitrocelulose. A princípio ele estava um pouco na dúvida sobre as cores, mas ele resolveu sobre o preto. Então a gente fez em nitrocelulose porque ele quer que a guitarra se desgaste aí e fique com esse visual vintage. Eu já falei isso em alguns outros vídeos. Uma boa ideia, se você quer que a guitarra fique com esse visual desgastado, relic, vintage, é fazer a pintura nitrocelulose e deixar que o próprio tempo haja sobre o instrumento, fazendo com que ele fique com os detalhes do seu próprio uso, da sua própria situação, da forma que você usa o instrumento. Então aqui eu fiz uma nitrocelulose bem fina, mesmo sendo um verniz que foi aplicado agora pelas características da própria nitro, ele vai se desgastar muito mais rápido mesmo do que se fosse um PU. Tem guitarras que a gente já fez esse processo que hoje estão com 3 anos aí, depois de feito, que elas já estão com um visual bem surrado. Isso quando o músico usa aí com uma certa frequência. É claro que se você deixar ela só guardada, não vai se desgastar. Mas de toda forma, nessas que a gente fez, que temos experiência aí, funcionou muito bem. Principalmente quando é cor clara, tipo branco, ele logo vai amarelando, coisa de 1, 2 anos ali, já começa. E o segredo também, passando um pouquinho aí de dica, é não fazer muito espesso. Se você dá várias demãos de nitrocelulose, ela também vai demorar mais a se desgastar. Ela pode ser que amarele e tal, mas uma arranhadinha, algum detalhezinho, não vai abrir tão fácil o acabamento. E a ideia aqui é que ela se desgaste, que ela tenha proteção para madeira, mas que ela sofra esse desgaste num período muito menor do que o acabamento original. Então o que eu faço é aplicar a nitro com poucas camadas de acabamento para aí sim acontecer. Fica um visual, como vocês estão vendo, a princípio um bom acabamento, mas ela não vai ter a resistência de um poliuretano, já que a ideia aqui no caso do Rodrigo é justamente essa, alcançar esse visual envelhecido num período mais curto de tempo, sem fazer nada artificial, sem relicar, pegar e machucar aqui artificialmente a pintura, tá certo? Então essa parte aqui está pronta, a parte do acabamento a gente já terminou, e agora a gente vai partir para a elétrica. Vamos montar aqui os captadores novos que o Rodrigo comprou. E por falar em captadores, já aqui conhecido do canal, a gente já mostrou aí para vocês, e agora tendo a oportunidade de instalar mais um jogo da Customi. Não sei ainda se a pronúncia é Customai ou Customi. Eu falo Customi, depois até vou procurar saber. Pode ser que eu esteja falando errado. Mas aqui estão, na caixinha, como eu já mostrei no outro vídeo da Fender do Vitor. Muito bonita, muito bem acabada. Abrindo aqui junto com vocês o adesivinho. Vamos ver o modelo aqui que o Rodrigo pegou. Stretch Custom Alnico 5. Descrição da resistência. Indutância. Essa tag não veio. Acho que isso aqui é novidade. É o diagrama. Vem aqui o diagrama da ligação. Acho que naquele que a gente instalou para o Vitor ainda não estava vindo. Agora veio aqui, ó. Bem legal aqui essa impressão também. E aqui, como eu já mostrei lá no vídeo da guitarra do Vitor, mesmo sistema aqui de suporte, muito bem montado. E a gente vai passar esses captadores agora para a guitarra. Aqui está o escudo original dela, o escudo que veio nela. Ele já foi feito um trabalho de envelhecimento, por isso que ele está nesse estado. Não é pelo tempo de uso, pelo que o Rodrigo me contou. Só colocando aqui para ver como que ficaria aqui na guitarra. A gente vai tirar essa captação e a gente vai trocar também esse escudo. O Rodrigo mandou um escudo novo aqui, da própria Fender, na cor preta. Então só mostrando aqui para o Rodrigo, caso ele tenha curiosidade depois de saber como ficaria a guitarra, com o escudo original na cor preta. Comecei aqui então a instalação da parte elétrica. O primeiro passo foi colocar os captadores da Customi aqui no escudo novo. E a parte aqui dos potenciômetros e chave seletora, a gente aproveitou que estava na guitarra, porque está tudo funcionando certo,
CTS, primeira linha, não tem necessidade nenhuma de troca. Então agora eu vou fazer a ligação dos fios e depois colocar o escudo aqui no corpo já com a elétrica montada. Estou aqui na parte da montagem das ferragens agora, aqui é a ponte original dessa guitarra. Vou fazer uma boa limpeza nela aqui. Como que você pode limpar uma ponte de uma forma simples? Você já viu aí no YouTube, provavelmente teve uma época que estava até na moda, o pessoal lavando a guitarra, pegando a bucha e esfregando na guitarra, depois dá um banho, joga água, mais ou menos como se estivesse lavando um carro. E você pode fazer isso com uma peça dessa, é muitas vezes o que eu faço aqui na oficina, pego um sabão mais forte, pego uma buchinha e lavo a peça com o sabão mesmo debaixo da torneira. Só que eu faço isso numa peça localizada, é claro, eu não vou fazer na guitarra inteira. Por exemplo, nos knobs aqui dessa guitarra, quando eu desmontei eu tirei os knobs, estava muito encardido, eu lavei dessa forma. O sabão neutro não vai causar nenhum dano, como por exemplo um solvente, alguma coisa assim. E a água também não, porque é uma peça plástica, no caso dos knobs, aqui é uma peça de metal, então é muito mais seguro do que usar um solvente, alguma coisa mais forte. Parece meio assustador jogar água no instrumento, mas não é tanto assim. É claro que na parte de madeira, obviamente, se você deixar o instrumento molhado, a madeira vai puxando a água ali. Mas numa peça dessa, separado da parte de madeira do instrumento, do braço, do corpo, você pode muito bem lavar ela com sabão, passar uma buchinha e depois o caso que eu faço aqui na oficina é secar ela muito bem com ar comprimido. Porque o grande problema da umidade é você deixar ela na umidade, aí sim ela vai oxidar. Mas se você lava bem, seca bem com ar comprimido e depois lubrifica de novo os parafusos, desmonta ela e lubrifica, que é o que eu vou fazer aqui, não tem problema nenhum. É uma forma muito simples, segura, porque você não vai mexer com solvente nem nada assim, de você lavar uma peça dessa. Fora da guitarra, no instrumento ali eu não arrisco, principalmente na parte de madeira. É claro que a gente não vai fazer lava-jato aqui com a guitarra, tá certo? Mas essas partes avulsas eu já fiz isso, faço há muito tempo, lavar um escudo, captadores obviamente que não, você não vai lavar o captador porque vai entrar água ali dentro dos fios, você depois não vai conseguir tirar isso, ou pode até danificar o fio do captador. Mas certas peças, tendo o bom senso na frente, como por exemplo aqui é o caso, vou lavar, limpar bem, tirar com ar comprimido toda a água e depois lubrificar, fica tudo certo. Começou uma chuvinha boa aqui, o cachorro do vizinho também começou a latir agora para ajudar aqui no nosso vídeo. Enquanto estava essa chuvinha, fui montando aqui a parte elétrica, deu tudo certo. Aqui também a ponte já limpa, instalada no seu lugar novamente. Aqui no braço fiz uma boa limpeza, essa escala estava bem suja, principalmente aqui nos cantinhos dos trastes. É aquela velha sujeira de poeira misturada com suor, misturada com gordura de churrasco, misturada com o resto de salgadinho, que vai juntando ali na escala do instrumento que está em uso, e vez ou outra você tem que vir e dar uma limpada nesse limbo e fazer uma boa hidratação da escala aqui para manter tudo funcionando bem. Foi o que a gente fez, e também nivelamos os trastes, polimos eles aqui, tudo certo nessa parte. Agora a gente vai devolver o braço lá para o corpo, para ela voltar a ser uma guitarra completa e fazer a montagem final e regulagem. Terminamos aqui o trabalho, mostrar para vocês como que a guitarra ficou. Pintura preta brilhante, é sempre difícil de deixar ela sem algum embaçado, só de encostar a mão nela ela já dá alguma marcadinha. Aqui ela ficou com uma pintura nitro bem fina, tentei fazer o mais fino possível para ela ter esse desgaste como o Rodrigo quer num prazo mais curto aí. Então é uma nitro bem fininha. Escudo preto, captação da Custom. Gostei muito desse captador da ponte. O Rodrigo comentou comigo que esse é baseado no do David Gilmour, então ele tem uma saída bem forte e eu achei ele muito limpo, o timbre bem definido. Gostei muito. De captador de ponte foi um dos sons que pessoalmente, que eu tive oportunidade de ouvir pessoalmente, foi um dos que mais me agradou até hoje. Esse captador da Custom, desse modelo que é baseado no David Gilmour. Então aqui a pintura, tudo certo, escudo tudo certo. Uma dica sobre escudo, o Rodrigo acabou comprando o original Fender, só que ele errou aqui na furação, veio com 8 furos, então tome cuidado se você for substituir o escudo da sua guitarra para conferir essa questão dos furos, se é igual da sua mesmo, tá certo? Porque tem essas variações. No restante aqui, braço, os trastes a gente nivelou, o tensor dela está funcionando, tudo certinho. Uma outra reclamação do Rodrigo era sobre
cordas soltas que estavam trastejando. Ele falou que essa guitarra tinha passado por uma regulagem recentemente, mas ela voltou com as cordas soltas trastejando. O que é isso? Deixar o nut muito baixo. Mesmo levando em consideração que o braço está tudo certo, tem a sorta regulado, trastes nivelados e a altura de corda também está certa, se ela continua trastejando cordas soltas, é bom conferir a altura do nut. E foi o que eu encontrei aqui, ele estava muito baixo, por isso as cordas pegavam aqui no primeiro traste. Então a gente corrigiu isso, agora está tudo certo, fica de uma forma confortável sem trastejar. Claro que se você levantar muito o nut ali também, a guitarra começa a ficar dura, começa a desafinar, e não essa é a ideia é não trastejar e ficar confortável. Então tudo pronto aqui, já vou me despedindo de vocês, amanhã a gente vai fazer o envio dessa guitarra, na sequência o Thales vai gravar um pouquinho aqui para mostrar para vocês como que ficou o som, e de toda forma, já agradecendo ao Rodrigo pela confiança aqui no nosso trabalho, primeira vez que a gente está fazendo serviço para ele, fico muito feliz aqui em poder fazer esse tipo de trabalho, gosto bastante da pintura nitro, acredito que vai chegar no resultado de envelhecimento que ele quer bem rápido. Agradecer a todos que assistem nosso canal, muito obrigado a vocês que fazem o nosso canal cada vez crescer mais. Se você gostou, é a primeira vez que você está por aqui, pode se inscrever porque a gente sempre faz vídeos nesse estilo do vídeo de hoje, tá certo? E agradecer ao Thales, nosso parceiro, que sempre grava o final dos vídeos aqui pra gente, já há alguns dias aí, alguns vídeos como vocês têm acompanhado. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Nossa, se tivesse gravado... Vai nesse embalo aí, ó. Eu demorei pra apertar o play aqui.